Olá, sejam bem-vindos a mais um túnel de vento. Querem um olá assim, dito desta forma quente, ou um olá com eco? Olá, olá. Isto sou eu mais o eco ou é uma comitiva de papagaios para fazer uma homenagem ao século XXI, dado que ninguém consegue dizer nada de novo nesta terra onde não há nada de baixo deste sol, não é nada de novo, não há nada. E por isso percorremos este deserto interior, montados no nosso carro americano, e o sol leva-nos a certas paisagens lúbricas e somos parados pelo puritano que nos tenta converter ao puritanismo. E eu digo, eu ando à procura de cona. Isto acontece todo o santo dia e todo o profano dia nessas paragens distantes da América do Norte, mais propriamente os Estados Unidos. Eu sou uma pessoa muito amiga do meu amigo e do meu biólogo, pois em fazendo amizade com o biólogo, ele trar-me-á notícias desse bicho distante que é o ser humano. O ser humano que escavacou a superfície da Terra. A humanidade é o acne mais persistente deste planeta balofo, que anda às voltas em torno da sua estrela, mas não há forma de ganhar outra forma. Quem nasce com péssima genética é difícil. Eu já prescrevi ginásio ao nosso planeta e em todas as latitudes, e é por isso que eu sou turista. Fui a todos os lados carimbar o meu passaporte. Olhem para mim, um colecionador de passagem, e continuo igual. Fui a tantos lados passear esta vestimenta de pessoa alheada e continuo igual. Não trouxe de lá nada a não ser uma lembrança. Esta t-shirt a dizer este preâmbulo do podcast em letra miúda, até porque, seja em letra miúda ou em letra graúda, se não for convertido em slogan, ninguém lê. E pensem na vida como um grande slogan enfadonho. Nós tentamos tudo, ou melhor, tentam vocês, que eu já desisti da humanidade. Estou a brincar. Eu todos os dias me encontro com ela para beber uns copos e falar mal de todos os 8 mil milhões de pessoas. E é uma conversa interminável, que é como nós gostamos. Quando a conversa é boa, é como os morangos. Mas os morangos têm tempo. A não ser que vocês comprem morangos não sei de onde, estufa. Mas é tudo estufa. Porra, rebentam-me com as metáforas todas. Um gajo quer criar aqui uma linguagem mais simbólica, mais afastada dessa língua gaga prenhe de literalismos. E vocês é sempre um literalismo académico. Cofiam a barba que não têm. Mas isso não é bem assim. Eu prefiro dois pássaros, um na mão, dois pássaros a voar, um na mão. Mas eu tenho medo de pássaros, dizem vocês. E é aí que fico logo com vontade de dançar lambada na vossa cara. Lambada simbólica, não é preciso chamar a polícia, depois entende tudo à letra com o cacetete. Aquelas pessoas que põem o dedinho, e eu não sou exceção, à falta de lápis vou lá com o dedo perseguindo sílaba a sílaba o sentido das frases. Se eu deteto alguma coisa, evidentemente que não sou nenhum Sherlock Holmes. Procuro, cato, faço-me rusga nas entrelinhas, não trago lá nada. Não trago lá nada porque a vida não quer saber de nós. Eu olhei para o lado para quê? Eu estou fechado num quarto. Agora olhava para o lado e estava o diabo sentado ali numa cadeira. E nesse momento teria de acabar o podcast porque, tendo em conta as possibilidades de falar com o diabo, ele é omnipresente, ao contrário do outro, que é uma omnipresença bafienta. Aquilo que o nosso profeta príncipezinho diz, aquilo que está em todo o lado, passa-nos ao lado. E ele foi vítima dessa omnipotência divina. O diabo é omnipotente, mas a omnipotência cheia de néons com bagatelas, oferece-nos alegadas bagatelas, e isso muda tudo. É por isso que um gajo percorre um supermercado, não é um supermercado, é um hipermercado, é o Super Saiyajin 3
do consumismo em busca de qualquer coisa, passamos em revista 30 lojas, fazemos uma rusga supostamente educada, isso no nosso parecer, no parecer da lojista. Ela, se pudesse, diria: ó meu filho da puta, sai daqui que eu corro já a pontapé, mas antes compra metade da loja. Não é para... E para pagar rendas exorbitantes, com o metro quadrado, um gajo fala muito da habitação em Portugal, nunca falando acertadamente, que é das coisas que mais magoa, vocês não param de falar sobre qualquer coisa. Tendo ou não podcast, dão à língua, chegam à cama com a língua cansada, abandonando essa prática salutar que é o minete na fêmea. É preciso especificar, vivemos numa época generalista, onde tudo é igual a tudo, vendido com vernizes dispares. O que é que apoquenta o menino neste túnel de vento, neste festival de pontas soltas, onde começar e acabar é precisamente a mesma coisa, porque isto não está para durar. Vivemos debaixo das saias do século XXI. Não, por acaso acho que é ainda debaixo das saias desse escocês chamado século XX. E temos muito medo. Eu não sei se vocês já tiveram cães. Eu não estou a chamar-os cadelas, ainda que em certos dias haja uma sinonímia. Olho para vocês, estás aí com uma cadela, e vocês, mais amigos do literalismo, olham à volta. Essa ebriedade inculta. Vocês apanharam a puta, apanharam a cadela, são... Quando bebem, são cleptomaníacos simbólicos e olham à volta e não percebem. É triste para mim, mas é mais triste para o mundo, porque nós sabemos de histórias, está em livro e já foi convertido em documentário, por isso não precisam de ler o livro. Pessoas alegadamente talentosas e, vamos lá ver, génios, puseram o ouvido e a boquinha no gargalo de certas bebidas com alto teor, aquele volume que nós vemos, e aquilo é o volume que está lá não é do álcool, são decibéis de musa. Quanto mais elevado for o volume, mais a musa grita e torna-se claro. Devia estar também em letras mais pequenas ou letras graúdas, que um gajo também já não vai para novo, o nome da musa. Olha, aqui está a musa da história, a musa da epopeia, a musa da comédia, a Thalia, a musa da memória. E um gajo bebia consoante aquilo que necessitava. E o que é que me entristece? Vocês bebem, e ao contrário de poetas e artistas de outras eras, que eu já fui viajante no tempo, mas agora não tenho tempo para andar aí perdido no passado e no futuro. O presente é tudo o que temos, principalmente no Natal. Há hipermercados que quer vivenciar o Natal é aqui, e eu já assentei reais, já te peniquei uns paus que vi uns manequins, já fiz uma fogueira e depois escorraçaram-me. Não me pode fazer isso então? O Natal sem fogueira a mim não me convence. Ao contrário da mulher gorda, que em certas situações uma pessoa tem de socializar. O Natal rima com o quê? Não rima com nada, que o século XXI é em verso livre. O que é que eu estava a dizer? Vocês apanham a puta, apanham a cadela, apanham qualquer coisa em formato líquido e depois aquilo que faziam retilinhamente começam aos esses. Do ponto de vista do capitalismo, do ponto de vista da eficácia, vamos lá ver uma coisa. Os economistas, os gestores dizem muita coisa falhando em tudo, o que é uma proeza. São façanhudos no falhanço. Não ficam tristes, não ficam nervosos. Para mim, são as pessoas mais inspiradoras deste século. Alguém que falha em tudo e mesmo assim permanece convicto, sem uma sombra de hesitação. Dá-me cá um abraço. Deixa-me lá beber essa estupidez graúda e académica e por aí vai. Ora, o poeta, o artista de antigamente procurava no álcool uma inspiração. Depois podem-me dizer pessoas psicanalistas, pessoas com estudos, pessoas académicas, tudo. Essa turba, as boquinhas cheias, quais quilos de sílabas prontas a disparar como se fossem mongóis fora da cidade, e agora vai tudo. É cadáveres com lepra, gajos com peste, vai tudo lá para dentro. E alguém pergunta, com o mínimo de lucidez: oh rapazes, então trouxemos a catapulta, tanta pedra que anda para aí, vocês estão-me a atirar cadáveres? Meu amigo, então... Vivemos numa época em que é tudo mercadoria. E já viste esta pedra que está aqui, mesmo boa para o Sísifo? Fala-se muito do... É preciso imaginar Sísifo a sorrir. Eu sonhei isso ontem. Aliás, é o meu sonho recorrente.
O diabo já me bateu à porta, para de sonhar com isso, estás-me a estragar o negócio. Agora só de imaginar que o outro sonhou o Sísifo a sorrir, agora toda a gente pensa que o inferno é uma balbúrdia, está toda a gente contente aqui. Pronto, isto perdeu o sentido. Já falei com Deus para fazer outro inferno mais inferno. À imagem do Hades faz-me um tártaro e ele, um bife, disse Deus armado em... Estes comediantes, meu, foda-se. Se me entra aqui outro comediante aqui no inferno para me subverter as chamas, eu acabo com esta merda. Eu estou farto disto, pá. Eu estou farto disto. Então criei uma cena para dar pasto à amargura e agora subvertem-me isto tudo. E entra o diabo naquelas lenga-lengas, é o Natal e o menino está nas palhas deitado, olho para o céu. Isto se for no campo, porque se for na cidade, isso os reis magos não dizem, os neo-rei magos. Não sei se é assim, olha, o prefixo à queima-roupa. Como se fosse numa rua de um bairro problemático em certas zonas. Ou então, certos vídeos, é tudo criado em inteligência artificial, como se fosse um cão a ver o dono a cortar um cão que afinal é um bolso, só que tem forma de cão, e o cão espanta-se humanamente e nós ficamos, deve ser inteligência artificial, não deve, e cria-se ali um debate enquanto o mundo arde, enquanto os historiadores dizem, espera lá, há quantos anos é que ardeu a Biblioteca de Alexandria? Isto deve ter um impacto hoje ou não? Epá, ponham isso tudo em letra de rodapé, seja como for, ninguém vai ler, assim deixa-se espaço em branco lá em cima onde devia residir o corpo de texto e nós podemos desenhar um grande pirete dentro do qual desenhamos outro pirete mais pequeno e uma matriosca de caralhos que basicamente é aquela ideia de poder de Foucault. Uma matriosca de caralhos. Aliás, eu vou trabalhar e só vejo matriosca de caralhos e penso que estou na Rússia, mas digo baixinho, numa língua que se entenda e não com aquela cara. Não sei se viram clipes, gifs da guerra da Ucrânia-Rússia, quando os gajos filmaram há poucos dias um bunker qualquer onde os russos estavam a discutir a paz, mas a paz em russo significa continuar a guerra. A tradução é sempre uma traição e isso de traições sabe o Putin mesmo em português. E os gajos estão sempre a jogar ao póquer, aquela cara séria, não há ali nenhum sentimento que nos transmite uma esperança, que alegria há de aparecer daqui a 15 dias, não há aquela cara. Às tantas são obrigadas a injetar toneladas de botox, epá, este gajo ainda há ali um resíduo de alegria, não, cara fechada. Pessoas que, quando a morte vier, um gajo não sabe, o gajo está morto ou está vivo, a expressão é igual, é inexpressiva como a greve aos olhos dos políticos do PSD, e eu não digo governo porque isso era o que faltava, para isso era preciso governar, temos de ter atenção às palavras, não é como o Montenegro que diz que vale o que vale e não insista quando o jornalista diz apenas uma vez. Insistir tinha outra reputação, era diante de um chato, tal, um papagaio implume, porque o papagaio, ao contrário do ser humano, ao menos tem aquela plumagem colorida e um gajo, enquanto está a levar cueco nas trombas, ao menos distrai-se. Agora, o senhor Montenegro, que de papagaio só tem o eco, a plumagem pouco, a expressão múltipla, é um ator formidável se considerarmos o YouTube a 20ª arte. Podia ser facilmente um youtuber brasileiro, a nível de expressões muito bem, a nível de coração, pronto, a nível de cérebro, não quero comentar, pois isso podia-me pôr em maus lençóis e está inverno e eu prefiro mantas. A nível de estômago, o órgão principal no que diz respeito aos antigos gregos, aquelas tripas devem estar numa revolução, ou então não é homem. É isto um homem? Como perguntou o gajo que saiu do Holocausto. Eu não sei se é um homem, não sei se é um primeiro-ministro, o que sei é que é um burocrata com carinhas de thumbnail. E isso agrada-me, de alguma forma, porque eu gosto é de ver a tropa. Eu gosto é de ver o fandango e eu gosto é de ver pessoas alucinadas já a armar tudo. Há pessoas atualmente que não descansam enquanto não fardarem os europeus todos de camuflado. Vou a um país qualquer, que pode ser mesmo Portugal, mas eu gosto é de sair daqui para espairecer para ver exatamente a mesma coisa. Eu gosto de sair de Portugal para ver McDonald's noutros países. É isto. É as minhas rotas turísticas. É Big Mac Algarve, Big Mac Amsterdão e deixem-me ver uma puta ou outra para desfiar a paisagem, para quebrar o inferno do mesmo. Eu vou para ver papoilas, eu vou para me entregar ao ópio, eu vou lá fora e regresso
qual retornado do ópio para construir os meus paraísos artificiais. Ou no carro, como se fosse o norte-americano num deserto. Esta merda nunca mais acaba. E um gajo que pensou sair à rua para espairecer começa a pensar noutras coisas. Coisas essas que são censuradas na internet, como o sui. O sui. Ídio. Qualquer coisa assim com uma sílaba de permeio. Ora, e eu gosto muito da vida, mas não a ponto de me pôr num carro e atravessar um deserto. Pois isso parece-me de mau tom para o camelo. O camelo olha para o tipo norte-americano com aqueles carros muito grandes. E se houver uma relação entre tamanho de carro e pénis, a picha mais pequena de todas é a do norte-americano. Não é o gajo de Timor-Leste, salvo erro. Timor-Leste tem um problema de autoestima do caraças, porque ele pôs no chat GPT, dá-me aí o ranking do pechedo. E eu descobro, epá! Quer dizer que isto é a pátria do micropénis? Entristeceu. Nunca mais jogou à bola, nunca mais usou os balneários. Os balneários em Timor estão por estrear. E isto é triste, mas é mais triste para a mulher que gosta de um bacamarte, porque a mulher, corpo, empoderá-lo e empoderá-lo via pénis se ela quiser. Mete no chat GPT como é que estamos aí de nabos na pátria do micropénis. É triste. Vamos lá ver, em certos países onde há umas médias mais frondosas, o tamanho não importa porque, pronto, é robusto. Agora, na pátria dos micropénis, o tamanho importa. E depois entra lá um gajo como eu, com um pénis moderado. Aqui está uma pessoa para servir os meus interesses enquanto feminista. Sou simpatizante do feminismo da cintura para baixo e da cintura para cima. Eu gosto de enfatizar o meu lado animal. É uma pretensão dizer que o homem é um bicho civilizado. Basta soltar um na selva e todo esse verniz dispersa, esfuma-se numa sinfonia tímida de ais e uis. Cada barulho transmite-nos um medo. E era uma pessoa civilizada, bombardeada com barro, via Bergman, e ao mínimo barulho transforma-se numa suricata. Isto numa floresta silvestre. Agora, se for daquelas florestas em que há matilhas de jardineiros, não, esta árvore não pode tudo cabeças de pénis. Sabem? Aqueles ricos que têm um jardim em que as árvores são todas cogumelos. Cabeças de picha. Deve surtir uma alegria no rico. Abre a janela, que são janelas sempre muito grandes. O mundo podia entrar todo naquela janela. E naquele rabo que é tudo grande, porque o rabo também é trabalhado a botox. É tudo grande, é tudo para entrar. O gajo abre as janelas, vê aquele jardim, vê pessoas à volta no jardim, em todo ao lado na casa. Sabe bem pagar estas pessoas precárias. Precárias ou pessoas com o salário precário? Eu sou precário? Não, eu não sou sem-abrigo. Eu sou uma pessoa em condição de sem-abrigo. E bué da bom. Segundo a OCDE, um gajo ganha 600 euros, já está fora da pobreza, e é isso que as pessoas dizem, ou deviam dizer em Lisboa quando o senhorio diz, isto é 1500 euros o quarto, mas assim vou ter que ir para a rua. Não tenha problemas, diz o senhorio. Se você ganhar 600 euros está livre da pobreza. O gajo vai para a rua todo contente, imprime essas tabelas da OCDE e faz uma caminha que é uma beleza. E os números não valem o que valem, como diz o senhor Montenegro. Não é. Fazer uma coreografia assim mais selvática na cara e no rabo até ele começar a aprender as coisas. A relação dele com o mundo já teve melhores dias. Está no auge, tendo em conta se o mundo é sinónimo de dinheiro e coisas desse género. Quando vai mais para o lado humano, o gajo fraqueja bué, não é? Não vais por aí porque isto é para crescer, para crescer. O rico abre as portadas, abre as janelas. O seu jardim, pontuado por aquelas figuras cujo nome ele desconhece, sabe um ou outro. Quando a entrevista, quando entrar lá aquele jornalista também precário, celebridade, o senhor rico, eu gosto muito do Natal e ajudar as pessoas. Olha, inspirado no outro, no Naveiro, caralho. Olha, para mim a dar emprego a estas pessoas, caso contrário eram precárias sem emprego, agora são precárias com emprego, mudei-lhes a vida para pior. Podia-me dar para melhor, só que eu vi num livro, não sei se no Marco Aurélio, que as vicissitudes, o sofrimento transformam o homem, caraças. Eu estou a transformar os homens em barda. Eu emprego 1000 pessoas, mas aquilo não é trabalho, é uma palestra motivacional à base de chicote. Dê-me um Nobel, um qualquer, de economia, de paz, um qualquer, pá. A paz, mas uma paz russa.
moça. Vamos lá respirar um bocado. O gajo abre as janelas e vê aquele jardim. Está todo alinhado, como se fosse o armazém do Pingo Doce, do Jerónimo Martins, tudo como se fosse por paletes. Uma imensidão de cabeças de picha. Eu não sabia como a Oliveira podia ter uma cabeça de picha. É isto que é ter poder. Antes de sair de casa para viver o mundo dito real, eles começam, bom, que frase é que eu tenho que dizer? Não me posso esquecer. É verdade, o dinheiro não importa. O dinheiro não importa, o dinheiro não importa, o dinheiro não importa, não preciso de dinheiro. E depois sai, quer falar alguma coisa ao mundo? O dinheiro não importa. Eu não percebo essa coisa porque os jovens, disse o Ministro do Trabalho, estão todos afinados, todos a apanharem a AM, não sei que rádio é aquela que eles estão a apanhar naquela cabeçorra. Não, os jovens não querem estabilidade, eles querem mudar. Mas mudar em contexto para quê, caralho? Muda-se para pior. Melhor não há. Melhor em Portugal não há, então muda-se para pior. Então se é para mudar para pior, eu quero é que eles se calem. Isto é tudo muito bonito, pá. Atacamos uma realidade concreta com merdas de lugares comuns repinados a influencers. É os ministros que nós temos. O Montenegro, diante de um contraponto, diz os números valem o que valem. Ei, pá, isto aqui vai beber à fonte. É como se a boquinha do Trump fosse um bebedouro ao qual o pisco Montenegro fosse beber. Ele que, numa situação, mais concreta, o Montenegro ainda está no abstrato, ainda está a cinzelar o que ele quer dizer, mas está tudo à brida. O senhor Trump podia citar 1000 exemplos, ele é uma fonte inesgotável, o mundo podia acabar, as bibliotecas podiam acabar, pois era só registar tudo o que ele faz e tudo o que ele diz e teríamos uma biblioteca de Alexandria só à base da estupidez e não teríamos perdido grande coisa do homem. Ora, o senhor Montenegro, o senhor Trump é igual, estamos numa sinonímia, é tudo fluido, como diz o Bauman. O gajo pediu uns números ao ministro lá dos Estados Unidos, que é a terra dos sonhos. O gajo chegou com números que não eram convidativos. Se a ideia é inspirar a malta, esses não são os números, logo vou-te despedir e vou dizer números a calhas. E acho que nós estamos aí nessa fase. O Ministro da Saúde já está nessa fase há algum tempo. O Trabalho também, o Primeiro-Ministro também. O que é que se faz? Eu proponho, já que é para isso, não vale a pena pessoas estarem a perder tempo, seja no trabalho ou em teletrabalho, a escrever coisas, a insuflar células de Excel. As células de Excel são cancerígenas. Eu gostava de interromper aqueles encontros de empreendedorismo e entrar por ali adentro, tipo kamikaze verbal. As células de Excel são cancerígenas. Calem-se, caralho. Foda-se, estou farto de os ouvir. Vocês dizem qualquer clichê num tom de radialista e fazem gestos de político. Vocês são nazis mal amanhados, deixem-se dessa merda do crescimento, do progresso. Vão para onde? Onde é que vocês querem ir? O futuro dá para todos. O futuro não tem ancas largas, não nos consegue parir a todos novamente. Temos cada um lidar com a sua metamorfose. Vende-me uma coisa mais renta à realidade, se faz favor. A realidade é um discurso hegemónico e há o mínimo disparate, que é como quem diz, ao aparecer um discurso dissonante, que aparecia em tempos poetas e essa malta toda. Cala-te. Aliás, já não há esse fervor, essa vontade. O poeta, o artista, o comediante, quando surge, quer engrossar o eco vigente, ou seja, a realidade é cada vez mais realidade, ou seja, uma ficção mais grandiosa e que precisa de ser dinamitada. Haverá sempre um carabineiro, um franco-atirador num prédio de fachada a apontar à nuca, mas treina-me essa pontaria, não vás às orelhas do discurso hegemónico. O que eu queria dizer, acho que já foi dito, mas eu quero sintetizar, pois parece-me um aspecto crucial. Trump pediu ao um ministro qualquer, os números do trabalho, ele devolveu a realidade não era aquela que o Sr. Trump tinha interiorizado, porque ele vive na Disneyland. Às vezes até tem uma cabeça de Mickey. Se esses números não são aqueles que eu quero partilhar, pois não são doces, então vou despedir. Este delírio parece-me que é o calcanhar daqueles finalmente revelado dos números. Os números são bons se favorecerem a nossa narrativa, ou seja, nasceram com o fito de objetivar, esta vontade de criar o inventário, deixa ver o que é que eu tenho aqui. Fazemos desde o tempo dos sumérios. Vamos fazer um inventário. Foda-se, o gajo que inventou o inventário, o nome dele devia estar aí em todo o lado. O gajo chato. Criou o chatismo. É claro que haveria chatos, mas esse gajo, quando criou essa ideia, e o poderoso, é verdade, eu não sei o que é que tenho. Eu tenho muita merda, alegadamente. Provavelmente do primeiro inventário, o gajo, tenho bué da merda. Eu tenho andado a conquistar merdas, tenho aí
tesouros, eu tenho dragões a empilhar, a servir de guarda a cada montão de moedas, eu tenho bué de merdas, eu tenho coroas, eu tenho foda-se. Vamos lá fazer um inventário para isto sair do abstrato. Olha, afinal não tem nada, roubaram. Foda-se. Então um gajo não estava melhor a viver o sonho. E os dragões não eram dragões, eram lagartos. Com asas que eu pus com fita cola. Porra. E a partir daí a coisa tornou-se séria. Agora preciso de um fiscal para cada tesouro. E depois um fiscal para o fiscal e um metafiscal e um fiscal que está de longe e um fiscal com uma pistola, uma hierarquia de fiscais e eu próprio fiscalizo os fiscais. Servia, pensei ele, para me libertar. A riqueza tem muita merda, tornou-se uma servidão. E o dinheiro até criou olhinhos e uma boca, riu-se. Pronto, é isto. Não há grande coisa a dizer, porque o mundo, como vocês sabem, não nos oferece alegrias. Oferece-nos quê? Servidões cujos robustos, e aí temos de agradecer aos PTs deste mundo, à genética e às injeções. Não quero falar muito sobre os lábios insuflados que se tornaram moda. Não me produz vontade de escrever poemas. Às vezes olho para a minha boneca insuflável e digo, não te ponhas com isso. Uma agulha em ti teria o efeito inverso. Ela começa a chorar e olha, ao menos lubrifica. Eu estou a mostrar-me vulnerável. Eu vi isto numa palestra Não foi numa palestra, foi 30 segundos num podcast que era sobre culinária e foi naquele momento em que o arroz estava a apurar, a senhora olhou-me para os olhos, olhou para o ecrã, foda-se, caralho, como é que isso se diz? Porque o tacto antes era desmistificador, só que os ecrãs ludibriaram o tato. E agora toco numa coisa que eu acho real e depois dou-me conta, tenho uma epifania, isto não é real. Mesmo que eu toque não é real, foda-se, quer dizer que as punhetas são ficções? Quer dizer que as punhetas são ficções? É a segunda deixa que eu digo numa feira de empreendedorismo. A primeira é, as células de Excel são cancerígenas e as punhetas são virtuais, não existem porque o tacto foi amaldiçoado pelos ecrãs. Depois aplaudem porque era a parte da Samsung que está a vender inovação, a vender futuro e vender a possibilidade de estarmos sempre disponíveis. De facto está a vender escravidão. É o que ela está. Um slogan mais de acordo com este tempo. Se nos transformarem a escravidão no eufemismo, nós aplaudimos. Olha, aqui está um ponto digno de um filósofo que está entre copos. Não está entre ocupações, não está entre trabalhos, mas está entre copos. Se transformarmos estas palavras gordas de sentido, escravidão, no eufemismo, nós papamos e até levamos para casa e queremos mais. Queremos mais. Menos ais, mas depois há muita dor. E há menos psicanalistas, mais pessoas no desemprego, mais pessoas depressivas e depois as pessoas depressivas procuram ajuda e onde é que eles andam? Não existem. Não existem, há pessoas de cu para o ar, há pessoas a despir-se artisticamente e nessas alturas, quando uma pessoa se despe sem ser artisticamente, eu sei o que é que tenho que fazer. Se for em minha casa, sei exatamente o que é que tenho de fazer. Se há uma pessoa que entra em minha casa e diz, Roberto, vou despir-me artisticamente. Eu não sei o que é que hei de fazer. É para me despir também? É para me vestir? É para trazer a câmara fotográfica? É para dar uso ao pincel? Não tenho tela, esperas aí um bocado. Veste um roupão e eu vou comprar uma tela para usar o pincel. Não sei. Não se diz pôr artisticamente à minha frente, eu não tenho cultura visual. Eu gostava que me olhasses como se eu fosse um quadro no Louvre. Sabes, é que o Louvre tem muitas filas. Só lhe para ti começa a imaginar as filas, esta experiência torna-se angustiante, porque eu ando a fugir às filas como o diabo da cruz. Eu vejo uma fila e penso, há a possibilidade de estar aqui um lisboeta. E o lisboeta normalmente é um bicho estressado, apesar do mindfulness, das meditações. É chegada à altura de pôr os lisboetas todos no meu arena e dizer, vocês falharam enquanto pessoas que andam à procura da tranquilidade, tentaram tudo. Medicamento, terapias, mindfulness, pintar mandalas, mas à mínima coisa que sai do refrão vocês passam-se dos cornos. E isto não pode ser. Eu percebo que vai muita gente para o desemprego, pessoas alegadamente carecas, pertences budistas. Já ouvi, eu faço tatuagens para arranjar uma certa calma que é o ritual. Para isso vão para o Nepal. Nada contra as tatuagens, mas é essa ficção de que encontram a calma. Quando encherem o corpo todo de tatuagens, percebem, eu estou igual. São um caderno por pintar e andam as crianças todas atrás de vocês. Não andam porque as crianças, essas podem, pois não têm medo de dizer a verdade. Para mim, fazíamos comentários políticos só com crianças e já que estamos no comentário político, o que é que eu posso dizer de interessante?
Ia destoar e não me é característico. Não estejam à espera que eu diga algo interessante. Não era descabido, ainda mais nos tempos que correm ou andam ou são sedentários, porque se há coisa que eu gosto é de ver o mundo a correr pelo ecrã enquanto eu sou sedentário para dizer eu sou superior, fazer debates ou crítica política com crianças. São estúpidos no paleio deles. Agora, voltando um pouco para a realidade, o que é que se passa com o mundo e com os Açores quando, após um debate político e das presidenciais, o que se segue é um tipo que, em vez de analisar o que se disse ou o que não se disse, está a analisar o comportamento. Olha como é que ele pôs a cara, ele arqueou as sobrancelhas, a forma como ele pôs a mão. Nós temos de ter calma. Menos chalupada, nós já abdicámos tudo. Já abdicámos do pensamento, de ter uma opinião assim mais sustentada sobre as coisas, de fazer uma investigação, de procurar nas entrelinhas, fazer uma rusga àqueles ditames alegadamente políticos, tendo em conta que quando não parece político ou ideológico, é mesmo aí que o é. No caso do Montenegro, parece-me evidente, ele está mesmo a ser o padrinho da iniciativa liberal. Ele está desejando escavacar tudo. Escavaca tudo, pá. Ele, se não tivesse sido primeiro-ministro, era incendiário. Só que assim espatifa mais. Estamos falados, havemos de falar mais. Eu tenho coisas preparadas para o peixe fresco e têm de sair agora nos próximos tempos porque tem que ver com isto. Este marasmo tumultuoso que são as presidenciais, este nada em pose, tem de despachar, caso contrário deixa de fazer sentido. Queria falar da greve e tenho de despachar, ou sai hoje ou amanhã, ou terça no máximo. Saiu um episódio do Tertúlia Mentirosos com a Patrícia Câmara, um excelente episódio. Hei de repetir com ela, ficou marcado assim, num cubo de gelo, futuramente, que é mesmo assim, um gajo, a máquina de tempo está sem combustível, tem de ser futuramente, não há outra hipótese. Havemos de falar sobre fábulas, vendo sob o prisma da psicanálise. Grande episódio mesmo, grande episódio. Saiu um cabaré rabolé do Xano, 2 cancãs, um tubarão negro, sai este. É verdade, saiu Aquiles. Espero que gostem. Há de ser mais qualquer coisa, que estão mais umas coisas gravadas, agora depende do tempo, como eu ajusto o tempo. Ou publico isso, ou faço outras coisas, que eu tenho muita coisa aqui prestes a sair. Eu estou a fervilhar de marasmos, de paisagens interiores. E eu que saiba que vocês dizem, eu vou conduzir para me esquecer da vida. Porque um dia tentei, pus-me num carro para me esquecer da vida e já estou todo entupido de reino, tenho mesmo de acabar. Pus-me num carro para me esquecer da vida e não é que, ao voltar, tinha Alzheimer. E entrei na casa de outra pessoa e ela disse-me o que é que procura. Eu procuro a vida. Um beijo na boca. Hoje é apenas isso. Até à próxima.